Bom dia, meu irmão, a paz do Senhor. Vamos dar sequência nessa manhã ao nossas breves exposições na carta de Paulo aos Gálatas, tensionando e buscando que Deus nos dê graça para sermos instruídos por Sua palavra, para que possamos a cada dia podermos viver de modo que o Seu nome venha a ser glorificado. Nesta feita, nós vamos dar sequência ao capítulo 5 de Gálatas, do verso 7 em diante. Façamos a leitura. Vocês estavam indo bem na corrida. Quem os impediu de seguir a verdade? Certamente não foi Deus quem os levou a pensar assim, pois Ele os chamou para serem livres. Um pouco de fermento se espalha por toda a massa. Confio que o Senhor os guardará de crer em falsos ensinamentos. Aquele que os perturbar, seja ele quem for, será julgado. Irmãos, se eu ainda prego que vocês devem ser circuncidados, como dizem alguns, por que continuo a ser perseguido? Se eu não pregasse a salvação exclusivamente por meio da cruz, ninguém se ofenderia. Esses sujeitos que os perturbam deveriam castrar-se a si mesmo. Paulo vem trabalhando no decorrer dessa carta a centralidade da obra de Cristo, a suficiência da obra de Cristo, a exclusividade da obra de Cristo para a nossa salvação. Paulo vem abordando em todo o decorrer da carta alguns pontos. Ele exemplifica para nós, ele acaba de dizer sobre as implicações da justificação pela fé. Agora ele aborda que as boas novas, ou o evangelho que é baseado na lei, são falsos. Todo o evangelho, ou suposto, ou pseudo-evangelho, que se ancora, se baseia em obras da lei, não é o evangelho verdadeiro, pois o evangelho verdadeiro repousa única e exclusivamente na obra da cruz, ou na obra de Cristo na cruz. Por isso Paulo vai dizer aos Gálatas: vocês estavam indo bem, eles começaram bem, estavam correndo bem, vamos dizer assim, né? Paulo usa o termo de corrida. A corrida cristã, vocês estavam indo bem, caminhando bem, correndo bem, vivendo a vida cristã bem. E ele faz a pergunta: quem os impediu de seguir a verdade? E é importante nós atentarmos que, se Paulo coloca quem os impediu de seguir a verdade, muitas coisas podem nos impedir de seguir a verdade. Nós precisamos atentar porque a verdade precisa ser seguida. Precisamos caminhar na verdade. Quando Jesus diz ser Ele o caminho, a verdade e a vida, Ele está nos dizendo que é por Ele, né? É nele que nós devemos caminhar, crescer, amadurecer, trilhar a nossa vida toda. Então, observe que Paulo faz essa pergunta aos Gálatas, mas essa pergunta repercute em nossas vidas e podemos fazê-las a nós, né? Quem sabe você abandonou, parou, né, no caminho da verdade. E Paulo pode fazer muito bem essa pergunta, pois essa palavra é viva e eficaz. Quem impediu você? Vocês estavam indo bem, começaram bem, mas quem impediu você de correr a corrida cristã? Né? E ele diz: certamente não foi Deus quem os levou a pensar assim, pois Ele os chamou para serem livres. Então observe que Deus não vai contra a sua própria palavra. Pelo contrário, Deus cuida, vela, né, por cumpri-la. Então Paulo diz: não é Deus que levou vocês a pensar assim. Vocês estão bebendo em outra fonte. Vocês estão trilhando outro caminho, que aos seus olhos parece ser muito bom, mas o fim dele será caminhos de morte. Paulo está dizendo: não foi Deus que levou vocês a pensar assim. Vocês estão enganados.
né? Porque as pessoas podem pensar, não, Deus não está me conduzindo a pensar assim, né? Ele contra o seu evangelho, contra a palavra. Não, Deus não vai contra a sua própria palavra. A palavra de Deus é perfeita. A palavra de Deus é infalível e Deus vela por cumprir a palavra dele. Então, Deus não nos leva a pensar e a viver de contrário ou contra o seu próprio evangelho. Pelo contrário, Deus nos conduz e nos amolda a vivermos de acordo com a sua palavra. Paulo, então, continua dizendo, um pouco de fermento se espalha por toda a massa, mostrando que a mínima intenção de basear o evangelho em uma mínima obra que seja, compromete todo o restante do evangelho. A nossa vida e a nossa salvação, ela é totalmente e plenamente ancorada na obra da cruz. Ah, mas eu queria só fazer um pouquinho, né? Ancorá-la um pouquinho. Não. Ela é total e plenamente amparada na obra de Cristo na cruz. Em nada que eu ou você possa fazer. E Paulo deposita sua confiança em Deus, dizendo, confio que o Senhor os guardará de crer em falsos ensinamentos. Observe que Paulo já diz que esses ensinamentos que vão contrário à obra de Cristo na cruz são falsos. Por mais bonitos que sejam, por mais elaborados que sejam, são falsos. Porque leva as pessoas a crerem em si mesma, levam as pessoas para longe de Deus, levam as pessoas a não descansar, a não crer na graça de Deus, na obra de Cristo na cruz. Esses ensinamentos que vão de contrário à obra de Cristo na cruz são falsos. São falsos. Paulo mesmo fala. Aquele que os perturbar, seja ele quem for, será julgado. Ou seja, o tempo, o momento desses falsos mestres chegará. Deus tratará com eles. E Paulo agora faz uma comparação para esses irmãos no verso 11, dizendo, irmãos, se eu ainda prego que vocês devem ser circuncidados, como dizem alguns, por que continuo a ser perseguido? Paulo leva esses irmãos a pensar, dizendo, escuta, se eu prego que vocês devem ser circuncidados, né, como alguns dizem, por que é que eu ainda sou perseguido? Não deveria ser, porque estou pregando o que eles querem, estou pregando o que eles afirmam. Então por que eu ainda sou perseguido? Então, lógico, vocês devem chegar à conclusão de que eu não ensino que vocês devem ser circuncidados. Logo, eu ensino que vocês devem crer na graça de Deus, na suficiência do sacrifício de Cristo na cruz. Olha o que ele continua a dizer. Se eu não pregasse a salvação, olha essa palavra, exclusivamente por meio da cruz, ninguém se ofenderia. Irmãos, aqui está o cerne, né, o conteúdo principal, a verdade latente do Evangelho. A salvação é exclusivamente por meio da cruz. Nós vivemos um momento de inclusão, onde a igreja tem que ser inclusiva, e essa palavra se estende, né, se estica, né, avança a um ponto em que tudo deve ser inclusivo. Paulo aqui está dizendo que a salvação é exclusiva pela obra de Cristo na cruz. Pela obra de Cristo na cruz. A igreja pode ser inclusiva, agora o céu é exclusivo. E Paulo está dizendo aqui que a salvação é exclusiva pela obra de Cristo na cruz. Ele diz, ninguém se ofenderia. Esses sujeitos que os perturbam deveriam castrar-se a si mesmo, deveriam circuncidar-se a si mesmo, deveriam fazer isso com eles mesmos. Então,
observe que Paulo aqui nos dá os fundamentos da nossa salvação. É tudo pela obra de Cristo na cruz do Calvário. Deus abençoe o seu dia, Deus abençoe a sua semana. Um forte abraço, até a próxima.